Imagine acordar não apenas com a vida em risco, mas com a responsabilidade de salvar nosso próprio mundo. Recebeu um convite para participar de um torneio que decide o destino do Earthrealm, e se você perder, todo o planeta pode cair nas garras de forças sombrias. Parece história de videogame, e de fato é. Mas e se acontecesse de verdade? O que você faria diante de guerreiros que controlam fogo, gelo e até cospem ácido? Será que um ser humano comum sobreviveria aos golpes de Sub-Zero, Scorpion e companhia? Fica até o fim para descobrir, porque a ciência pode te provar que tudo é ainda mais insano do que parece. Mortal Kombat é um torneio místico em que os maiores lutadores do Earthrealm, o nosso mundo, enfrentam criaturas de outros reinos. A regra é simples: se o Earthrealm perder 10 vezes seguidas, caímos todos nas mãos de seres terríveis. Em alguns filmes e nos jogos, vemos personagens icônicos como Sub-Zero, que manipula o gelo com tanta facilidade que parece brincadeira de criança, exceto que ele pode atravessar um inimigo com uma lâmina gelada. Scorpion, por outro lado, ressurge dos mortos cheio de rancor, gritando seu clássico "Get over here" e arrastando qualquer um para um pesadelo de chamas. Goro, com seus 4 braços, é praticamente um chefão de fase que não brinca em serviço, e Reptile surge invisível, cuspindo ácido letal em suas vítimas. É como se os criadores tivessem rasgado o livro de regras da física, fazendo cada luta parecer um pesadelo repleto de movimentos impossíveis. Quem assistiu ao filme de 1995 deve se lembrar do poder intimidador de Goro, e no de 2021, Sub-Zero foi praticamente um vilão de filme de terror, congelando pessoas e partindo ossos sem piedade. Só faltou mesmo a trilha sonora clássica tocando a cada fatalidade. Para encarar guerreiros tão extremos, não basta ter músculo ou coragem. Seria preciso reflexos quase sobre-humanos, dignos de atletas olímpicos, mas multiplicados várias vezes. Enquanto os atletas de elite têm tempos de reação por volta de 0,15 a 0,2 segundos, os personagens de Mortal Kombat parecem reagir na faixa de 0,05 segundos ou até menos. Imagine sobreviver a um golpe como o icônico Uppercut, que facilmente jogaria você pelos ares. Em termos de força, estamos falando de algo entre 5.000 e 15.000 newtons de impacto num único soco. Para ter uma ideia, isso é mais ou menos como ser atingido pela batida de um carro em alta velocidade, mas concentrada em um ponto pequeno do seu corpo. E a coisa só fica pior. Sub-Zero, por exemplo, arranca a espinha do oponente em alguns fatalities, o que exigiria mais de 1 milhão de newtons de força. É força suficiente para esmagar concreto, equivalente a uns 10 acidentes de carro rolando ao mesmo tempo. Além disso, a tolerância à dor teria que ser surreal. Lembre-se de que, no jogo, eles congelam, queimam, tomam choque e seguem lutando como se nada tivesse acontecido. Monges Shaolin têm um treinamento duríssimo e conseguem suportar dores extremas, mas nem eles chegariam aos pés dos lutadores de Mortal Kombat, que parecem feitos de borracha e aço ao mesmo tempo. Agora chegamos ao ápice da violência em Mortal Kombat: os Fatalities. Aqui, a física e a biologia são simplesmente jogadas pela janela para criar um espetáculo grotesco. Vamos explorar alguns deles com mais detalhes e números para entender a magnitude do absurdo. Sub-Zero é famoso por congelar o adversário de forma quase imediata e, em seguida, despedaçá-lo com um golpe. Na prática, seria preciso algo como o nitrogênio líquido, que atinge cerca de 196 graus Celsius abaixo zero. Se uma pessoa fosse mergulhada em nitrogênio líquido, a água presente no corpo, mais de 60% do nosso peso corporal, congelaria e se expandiria cerca de 9% em volume
dentro das células, arrebentando-as de dentro para fora. Em outras palavras, em poucos segundos, tecidos, músculos e ossos estariam tão frágeis que um toque mais forte poderia literalmente partir o corpo em pedaços. Em fatalities mais antigos, Sub-Zero também extrai a cabeça do inimigo com a coluna vertebral conectada. Calcular a força para romper a medula e os ligamentos que sustentam as vértebras chega próximo de 1 milhão de newtons, algo totalmente fora do alcance humano e próximo de 10 batidas de carros simultâneas. Scorpion muitas vezes incendeia o oponente com rajadas de fogo intensas. Já a partir de 70 graus Celsius, a pele humana sofre queimaduras graves, mas as chamas retratadas no jogo e nos filmes parecem superar facilmente 1000 graus Celsius, temperatura próxima da utilizada em alguns processos industriais para fundir metais. Em segundos, o corpo seria consumido, pois a gordura subcutânea e o tecido muscular tenderiam a queimar rapidamente, podendo gerar até várias centenas de graus de calor interno, algo capaz de provocar dano irreversível nos órgãos. Em fatalities clássicos, Scorpion ainda retira a máscara, revelando um crânio em chamas e exala fogo direto no rosto do adversário. A velocidade de combustão precisaria ser tão alta que, na vida real, essa vítima seria reduzida a cinzas em menos de 1 minuto, o que contrasta com cremações normais, que levam pelo menos 2 a 3 horas a cerca de 1000 graus Celsius para destruir completamente um corpo humano. Kung Lao tem um fatality icônico em que usa seu chapéu como uma serra para cortar o inimigo ao meio. Imagine uma lâmina girando em velocidades de milhares de rotações por minuto para conseguir serrar ossos e tecidos humanos em um corte limpo. Na vida real, até mesmo serras industriais encontram resistência considerável em algo tão denso quanto ossos humanos. A coluna vertebral, por exemplo, aguenta uma força de compressão de aproximadamente 5.000 newtons antes de quebrar, e tendões, ligamentos e músculos podem se esticar consideravelmente antes de se romper. Conseguir um corte tão perfeito e limpo em poucos segundos, ainda mais com o sangue e a gordura lubrificando a lâmina, seria extremamente difícil, beirando o impossível. Liu Kang às vezes se transforma em um dragão para arrancar metade do corpo do adversário. Essa metamorfose envolveria uma reorganização celular colossal, algo que não faz o menor sentido do ponto de vista biológico. Para virar um dragão, seria preciso crescer centenas de quilos de massa em segundos, aumentando a altura e a envergadura dos membros. As leis da termodinâmica e da conservação de massa tornam isso claramente impossível. Além disso, o ato de morder uma pessoa ao meio, exercendo pressão suficiente nos ossos, exigiria uma mandíbula com força de várias toneladas de pressão. Um crocodilo, por exemplo, pode gerar cerca de 16.000 newtons de força de mordida, mas está muito longe de partir um humano em dois com tanta facilidade. Shang Tsung suga a alma de seus adversários, deixando para trás apenas um corpo vazio, ignorando o fato de que não há qualquer evidência empírica de que a alma seja algo fisicamente removível. A ciência também não fornece explicações para um processo que literalmente drenaria a energia vital de alguém em segundos. Seria como tentar medir o vácuo deixado pela ausência de algo que não podemos detectar com instrumentos conhecidos. Numa visão geral, todos esses fatalities, por mais fascinantes que sejam, desafiam completamente os princípios de anatomia, física e química. Eles se apoiam na violência estilizada e nos efeitos visuais extremos que tornaram Mortal Kombat um ícone da cultura pop. Agora, imagine que você treinou como um monge, passou anos estudando artes marciais, dominou técnicas avançadas de respiração e alcançou um nível físico sobre-humano. Em um cenário hipotético, como seriam os combates contra alguns dos principais lutadores de Mortal Kombat? Encarar Sub-Zero significaria lutar contra alguém que pode baixar drasticamente a temperatura ao seu redor. Antes mesmo de você lançar um soco, o chão poderia estar congelado, tornando
tornando seus movimentos escorregadios e lentos. Ele poderia criar armas afiadas de gelo que perfuram até metal, além de congelar partes do seu corpo em questão de segundos. Imagine tentar bloquear um golpe e ter o braço imediatamente preso num bloco gelado que racha seus ossos de dentro para fora. Contra Scorpion, seria como enfrentar um pesadelo flamejante. Você dá um passo e lá vem a corrente dele voando em sua direção. O Get Over Here ecoa, e antes de perceber, você é puxado para perto de um adversário capaz de se teletransportar em labaredas. Tente esquivar de um golpe de espada, e ele pode aparecer às suas costas num piscar de olhos, conjurando fogo a temperaturas tão altas que na vida real poderiam queimar sua roupa em frações de segundo. Reptile seria o adversário ideal para tirar sua sanidade. Numa arena repleta de ruínas e fumaça, ele poderia se camuflar a ponto de ficar virtualmente invisível, deixando apenas pistas sutis de movimentação. De repente, uma rajada de ácido corrói o chão ao seu lado, e se você for atingido, sofrerá queimaduras químicas que podem destruir sua pele e músculos rapidamente. Tentar antecipar seus movimentos exigiria reflexos animais, percepção auditiva excepcional e, quem sabe, um pouco de sorte. Goro, com seus 4 braços, é pura força bruta. Ele poderia desferir golpes simultâneos em pontos diferentes do seu corpo, quebrando defesas convencionais sem esforço. Imagine tentar um chute alto enquanto ele te agarra pelas pernas e, ao mesmo tempo, soca seu rosto com os outros 2 braços. Para derrotá-lo, só mesmo uma estratégia sobre-humana, e ainda assim seria preciso uma resistência sobre-humana para suportar o primeiro contato. Cada confronto seria uma mistura de horror, adrenalina e desespero. Você teria que se preocupar não apenas em não morrer, mas em evitar a humilhação de terminar a luta com um fatality que deixaria seu corpo e sua reputação em pedaços. Diante de poderes tão além do que a ciência pode explicar, a probabilidade de um lutador humano sair vivo beira o 0. Seria preciso sorte, treinamento e talvez até uma intervenção divina para escapar da morte certa. Tudo isso deixa claro que Mortal Kombat é pura ficção que extrapola todos os limites físicos e biológicos. E é exatamente por isso que a franquia é tão amada há décadas. Seja pelos filmes, seja pelos jogos, o exagero e a violência estilizada criam um espetáculo único. Mas agora vem a grande questão. Se você recebesse esse convite, toparia participar do torneio ou correria na hora? Conta pra gente nos comentários qual lutador você encararia ou qual poder você gostaria de ter para se defender. E se estiver a fim de continuar nesse universo louco, se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Ah, e aqui vai um desafio extra. Qual fatality marcou mais a sua infância ou adolescência? Queremos saber